Uma Terra Prometida, capítulo 4. É rara a semana em que alguém, um amigo, um apoiador, um conhecido ou mesmo um completo estranho, não insiste em me dizer que sabia que eu seria presidente desde a primeira vez que falou comigo ou que me ouviu falar na televisão. Dizem isso com carinho, convicção e certa dose de orgulho, por sua perspicácia política, capacidade de reconhecer talentos ou dom profético. Às vezes, dão às suas palavras uma conotação religiosa. Deus tinha um plano para você, me asseguram. Eu sorrio e respondo que gostaria que me tivessem dito isso quando ainda estava em dúvida se devia ou não concorrer. Teriam me poupado uma boa dose de estresse e insegurança. A verdade é que nunca acreditei muito no destino. Minha maior preocupação é que essa crença incentive a resignação nos pobres e a complacência nos poderosos. Suspeito que o plano de Deus, qualquer que seja, se desdobra numa escala ampla demais para levar em conta nossas atribulações como meros seres mortais. Que, numa vida individual, os acidentes e o acaso determinam muito mais do que estamos dispostos a admitir. E que o melhor que podemos fazer é tentar nos alinhar com aquilo que consideramos justo e extrair algum significado de nossa confusão, jogando a cada momento de forma digna e corajosa com as cartas que nos foram dadas. O que sei é que, no primeiro semestre de 2006, a ideia de concorrer à presidência na eleição seguinte, embora ainda improvável, também já não me parecia estar fora de cogitação. A cada dia, nosso gabinete no Senado era inundado de pedidos da imprensa. Estávamos recebendo o dobro de volume de correspondência de outros senadores. Nos estados, todos os partidos e candidatos às eleições de meio de mandato, que aconteceriam em novembro, queriam que eu comparecesse a seus eventos. E nossas repetidas negativas de que eu estivesse planejando concorrer só faziam aumentar a especulação. Certa tarde, Pete Rose entrou em minha sala e fechou a porta. "Quero te perguntar uma coisa", ele disse. Ergui a vista das cartas para os eleitores que estava assinando. "Manda bala." "Você mudou seus planos para 2008? "Não sei, preciso mudar?" Pete deu de ombros. "Acho que o plano original de ficar longe dos holofotes e de se concentrar em Illinois fazia sentido, mas sua visibilidade não diminuiu. Se existe ao menos uma chance remota de que esteja considerando essa possibilidade, eu gostaria de escrever um memorando esboçando o que precisamos fazer para que você tenha as opções abertas. Concorda com isso?" Eu me recostei na cadeira e olhei para o teto, ciente das implicações de minha resposta. "Faz sentido", falei por fim. "Está bem?" "Tudo bem." Assenti com a cabeça e voltei ao que estava fazendo. O mestre dos memorandos. Era assim que alguns de meus auxiliares se referiam a Pete. Nas mãos dele, um simples memorando se aproximava de uma forma de arte, e cada um deles conseguia ser eficiente e estranhamente inspirador. Alguns dias depois, ele distribuiu um plano revisado para o resto do ano, que deveria ser estudado por meus principais assessores. Recomendava um cronograma mais intenso de viagens para apoiar um número maior de candidatos democratas nas eleições de meio de mandato. Encontros com figuras influentes e grandes doadores do partido, bem como um discurso de palanque reformulado. Nos meses seguintes, executei seu plano, expondo minha pessoa e minhas ideias a novos públicos, dando apoio a democratas nos estados e distritos onde os resultados eleitorais eram incertos, viajando para regiões do país onde nunca estivera antes. Do jantar Jefferson-Jackson, na Virgínia Ocidental, ao jantar Morrison-Exxon, em Nebraska. Fomos a todos os lugares, lotando os recintos e arregimentando as tropas.
No entanto, sempre que alguém perguntava se ia concorrer à presidência, eu continuava a negar. No momento, meu único foco é levar Ben Nelson de volta ao Senado, onde precisamos dele, eu dizia. Será que os estava enganando? Estaria enganando a mim mesmo? Difícil dizer. Suponho que estava experimentando, sentindo o terreno, procurando compatibilizar o que vi e senti ao viajar pelo país com o absurdo de me lançar numa campanha nacional. Eu sabia que uma candidatura viável à presidência não acontece por acaso. Quando bem feita, representa um esforço profundamente estratégico, construído de forma lenta e serena ao longo do tempo, exigindo não apenas confiança e convicção, mas também grandes quantias de dinheiro e uma boa dose de determinação e boa vontade dos outros para carregar o candidato por todos os 50 estados durante 2 anos seguidos de eleições primárias e convenções partidárias. Nessa época, vários de meus colegas democratas no Senado, Joe Biden, Chris Dodge, Evan Bayh e, claro, Hillary Clinton, haviam preparado o terreno para uma possível candidatura. Alguns já tinham participado da disputa. Todos trabalhavam para isso havia anos e contavam com um sólido grupo de assessores, doadores e líderes locais do partido dispostos a ajudar. Diferentemente de mim, a maior parte deles tinha um histórico de conquistas legislativas significativas. Além disso, eu gostava de todos. Haviam me tratado bem, compartilhando, em termos gerais, de minhas opiniões nos assuntos em debate e eram mais do que aptos a conduzir uma campanha eficaz ou, mais adiante, de ocupar com competência a Casa Branca. Se por um lado eu estava me convencendo de que era capaz de empolgar os eleitores de maneiras que eles não conseguiam, se eu suspeitava que somente uma coalizão mais ampla do que eles tinham condições de construir, uma linguagem diferente da que usavam, poderia despertar Washington e dar esperança aos necessitados. Por outro lado, compreendia também que minha posição favorável era em parte uma ilusão, o resultado de uma cobertura amigável da imprensa, de um apetite excessivamente intenso por qualquer coisa nova. Sabia que o namoro podia desandar num instante, e o astro, em ascensão, ser transformado num jovem imaturo, presunçoso a ponto de imaginar que podia dirigir o país, não tendo nem chegado à metade do seu primeiro mandato como senador. Melhor esperar, disse a mim mesmo. Pagar o pedágio, juntar os recibos, aguardar minha vez. Numa bela tarde de primavera, Harry Reid pediu que eu desse uma passada em seu gabinete. Subi os largos degraus de mármore do plenário do Senado até o segundo andar, observado a cada movimento pelos retratos de homens sisudos de olhos escuros, mortos havia muito tempo. Harry foi me receber na recepção e me levou à sua sala, um aposento amplo e de pé direito alto, com a mesma decoração em gesso, azulejos e vistas espetaculares que outros senadores veteranos apreciavam, mas sem os mementos e fotografias de apertos de mão com gente famosa que adornavam outros escritórios. Vamos direto ao assunto, disse Harry, como se ele fosse de jogar conversa fora. Temos muita gente em nosso grupo planejando concorrer à presidência. Nem consigo contar quantos são. E, Barack, como são boas pessoas, não posso vir a público tomando partido de um ou de outro. Escute, Harry, apenas para que você saiba, não sou... Mas, disse ele, me interrompendo, acho que você precisa considerar a possibilidade de concorrer agora. Sei que disse que não faria isso, e sem dúvida, muitos vão dizer que você precisa de mais experiência. Mas vou lhe dizer uma coisa. 10 anos a mais no Senado não vão fazer de você um presidente melhor. Você consegue motivar as pessoas.
sobretudo os jovens, minorias e até os brancos que se situam mais ao centro. Isso é diferente, sabe? As pessoas estão buscando alguma coisa diferente. Sem dúvida, vai ser difícil, mas acho que você pode vencer. Schumer concorda. Ele se levantou e caminhou para a porta, deixando claro que o encontro chegara ao fim. Bom, isso é tudo o que eu queria dizer. Então pense nisso, ok? Saí atordoado do gabinete. Por melhor que fosse a relação que eu tinha construído com Harry, sabia que ele era o mais pragmático dos políticos. Descendo as escadarias, me perguntei se havia outra interpretação para o que ele tinha dito. Se por acaso se tratava de algum lance num jogo complexo que eu era ingênuo demais para entender. Porém, quando depois falei com Chuck Schumer e então com Dick Durbin, eles deram a entender a mesma coisa. O país estava desesperado por uma nova voz. Eu nunca estaria numa posição melhor do que a daquele momento e, dada a minha conexão com eleitores jovens, minorias e independentes, seria capaz de alargar o mapa de modo a também ajudar outros democratas nas urnas. Com a sensação de que havia pisado num campo minado e não devia fazer movimentos bruscos, só comentei sobre as conversas com meus assessores principais e amigos mais íntimos, ruminando sobre tudo aquilo com Pete. Ele sugeriu que eu tivesse mais uma conversa antes de considerar com maior seriedade as consequências de entrar na disputa. Você precisa falar com Kennedy, sugeriu Pete. Ele conhece todos os fatores envolvidos, já concorreu, vai colocar as coisas em perspectiva para você e, na pior das hipóteses, vai dizer se planeja apoiar outra pessoa. Herdeiro do mais famoso nome da política americana, Ted Kennedy, era a coisa mais próxima de uma lenda viva que havia em Washington. Durante mais de 4 décadas no Senado, estivera à frente de todas as principais causas progressistas, dos direitos civis ao salário mínimo e à assistência à saúde. Com seu volumoso porte, cabeça grande e cabeleira branca, tornava-se o centro das atenções em qualquer lugar que entrasse, sendo um dos raros senadores a silenciar o plenário sempre que se erguia cuidadosamente do seu assento, tateando os bolsos do paletó à procura dos óculos e de suas anotações. Com seu tom barítono, icônico, com um sotaque de Boston, a iniciar cada fala com "Obrigado, senhora presidente". O argumento era desenvolvido, o rosto se avermelhava, a voz se elevava, caminhando para um crescendo como em culto de avivamento, mesmo quando se tratava de um assunto trivial. E então o discurso chegava ao fim. A cortina caía e ele voltava a se tornar o velho e avuncular Ted, atravessando o corredor para verificar a lista de oradores ou para se sentar junto a um colega, enquanto pousava a mão em seu ombro ou antebraço, sussurrando em seu ouvido ou dando uma boa risada, do tipo que fazia com que o interlocutor não se importasse com o fato de estar sendo possivelmente atraído para acompanhá-lo num futuro voto em que precisasse de apoio. O gabinete de Ted, no 3º andar do Russell Senate Office Building, era um reflexo de seu ocupante, encantador e repleto de história, com paredes cobertas de fotografias da presidência do irmão, miniaturas de barcos à vela e paisagens de Cape Cod. Um quadro em especial atraiu minha atenção, mostrando rochedos escuros e pontiagudos, debruçados sobre um mar bravo. Levei um tempão para acertar a mão nesse aí, disse Ted, pondo-se a meu lado. 3 ou 4 tentativas. Valeu o esforço, comentei. Nós nos sentamos em uma salinha privada, com as cortinas cerradas e uma luz suave. Ele começou a contar histórias sobre veleiros, sobre seus filhos
e sobre as várias batalhas que participara no Senado. Histórias irreverentes, engraçadas. De tempos em tempos, saía do rumo antes de retornar ao curso principal, às vezes esboçando apenas um pensamento fragmentário. Mas o tempo todo nós dois sabíamos que aquilo era uma performance, que estávamos apenas preparando o terreno para o verdadeiro propósito de minha visita. Então, disse ele por fim, ouvi dizer que se comenta por aí que você pode concorrer à presidência. Respondi que era improvável, mas que, de todo modo, queria um conselho dele. Bem, sim, alguém já disse que há 100 senadores que se olham no espelho e veem um presidente. Ted deu uma risadinha. Eles se perguntam, será que tenho o que é preciso? Jack, Bob, eu mesmo, muito tempo atrás. Não saiu como eu planejava, mas acho que as coisas acontecem à sua própria maneira. Perdido em pensamentos, não terminou a frase. Enquanto o observava, me perguntei como ele avaliava sua própria vida e a de seus irmãos, o terrível preço que cada um pagara ao correr atrás de um sonho. Então, de modo igualmente súbito, ele estava de volta, com os olhos muito azuis fixos nos meus, todo atento e eficiente. Eu não vou entrar logo de cara nessa dança, disse Ted. Tenho amigos demais envolvidos. Mas posso dizer o seguinte, Barack. O poder de inspirar é raro. Momentos como este são raros. Você pode achar que talvez não esteja pronto, que vai fazer isso numa ocasião mais conveniente. Mas a gente não escolhe a hora escolhe a gente. Ou agarramos o que pode vir a ser uma chance única, ou decidimos que queremos viver sabendo que deixamos a oportunidade passar. Michelle estava longe de desconhecer o que vinha acontecendo. De início, simplesmente ignorou a movimentação, parou de ver os noticiários políticos e descartava todas as perguntas entusiasmadas de amigos e colegas sobre a possibilidade de que eu concorresse. Quando, certa noite, mencionei em casa a conversa que tivera com Harry. Ela se limitou a dar de ombros, e eu não insisti no assunto. No entanto, à medida que o verão foi chegando ao fim, o assunto começou a penetrar pelas fendas e rachaduras de nossa vida familiar. As noites e os fins de semana pareciam normais, contanto que Maia e Sasha estivessem circulando à nossa volta. Mas a tensão era perceptível sempre que Michelle e eu ficávamos a sós. Por fim, certa noite em que as meninas já estavam dormindo, entrei na sala onde ela via TV e tirei o som. Você sabe que eu não planejei nada disso, falei, me sentando ao lado dela no sofá. Michelle ficou encarando a tela, em silêncio. Eu sei, disse ela. Sei que mal tivemos tempo de recuperar o fôlego. E, até alguns meses atrás, a ideia de concorrer me pareceu uma loucura. Pois é. Mas, considerando tudo o que aconteceu, acho que precisamos cogitar seriamente a ideia. Pedi ao meu pessoal para preparar uma apresentação. Qual seria o programa de campanha? Se podemos vencer? Como poderia afetar minha família? Quer dizer, se nós vamos mesmo fazer isso. Michelle me interrompeu, com a voz embargada. Você disse nós? Questionou ela. Você, Barack, não nós. Esse é o seu lance. Apoiei você o tempo todo porque acredito em quem é, apesar de odiar política. Odeio a exposição de nossa família, você sabe disso. E agora que finalmente temos alguma estabilidade, mesmo que não seja normal, que não seja a maneira que eu escolhera para nós vivermos, agora você vem dizer que vai tentar ser presidente? Eu segurei a sua mão. Não disse que vou concorrer, querida. Só disse que não podemos descartar a possibilidade, mas só posso considerar isso se você estiver comigo. Fiz uma pausa
e constatei que sua raiva não se dissipara nem um pouco. Se você acha que não devemos, então não vamos. É simples assim. Você tem a palavra final. Michele ergueu as sobrancelhas como se sugerisse que não acreditava em mim. Se for verdade mesmo, então a resposta é não, disse ela. Não quero que você se candidate à presidência. Pelo menos não agora. Ela me lançou um olhar duro e se levantou do sofá. Meu Deus, Barack, quando é que vai ser o bastante? Antes que eu pudesse responder, ela foi para o quarto e fechou a porta. Como culpá-la por reagir assim? Só de cogitar a hipótese de concorrer, colocando minha equipe para trabalhar nisso antes de ter sua concordância, eu a havia deixado numa situação impossível. Por muitos anos, eu pedira a Michele coragem e paciência com relação às minhas atividades políticas, e ela me concedera isso, relutantemente, mas com amor. E toda vez eu voltava pedindo mais. Por que a submeteria a aquilo? Seria só por vaidade? Ou talvez por um motivo mais obscuro, uma fome insaciável, uma ambição cega em volta da linguagem nebulosa do dever? Ou estaria eu ainda tentando me provar digno de um pai que me abandonara, querendo cumprir as expectativas sonhadoras de minha mãe em relação a um filho único homem, ou resolver qualquer insegurança pessoal que ainda existisse em decorrência daquele casamento interracial? É como se você tivesse um vazio para preencher. Michele havia me dito, no começo de nossa vida de casados, após um período em que tinha me visto trabalhar até quase a exaustão. É por isso que você não consegue ir mais devagar. Na verdade, eu acreditava ter resolvido esses problemas fazia muito tempo, encontrando minha afirmação no trabalho, na segurança e no amor da família. Porém, comecei a me perguntar se algum dia seria capaz de escapar daquilo que havia dentro de mim, que necessitava ser curado e que continuava a me fazer ir mais longe, fosse o que fosse. Talvez fosse impossível ver com clareza minhas motivações. Eu me lembrei de um sermão do Dr. Martin Luther King, intitulado O Instinto do Condutor da Banda, em que fala como, no fundo do coração, todos nós queremos chegar em primeiro lugar, ser celebrados por nossa superioridade. Todos queremos liderar a fanfarra. Ele vai adiante para mostrar que tais impulsos egoístas podem ser reconciliados se a essa busca por destaque associarmos objetivos menos individualistas. Você pode se esforçar para ser o número 1 em servir a comunidade, o número 1 em dar amor. Para mim, parecia um meio satisfatório de realizar a quadratura do círculo quando se tratava de nossos instintos mais mesquinhos ou mais elevados. O problema era que eu me confrontava também com o fato óbvio de que os sacrifícios não seriam apenas meus. Minha família seria arrastada junto comigo, posicionada na linha de tiro. A causa do Dr. King e seus talentos poderiam ter justificado esse sacrifício, mas isso valeria no meu caso? Eu não sabia. Qualquer que fosse a natureza da minha fé, não havia como me refugiar na noção de que Deus me dizia para concorrer à presidência. Não era possível fingir que estava simplesmente reagindo a algum impulso invisível do universo. Não podia alegar que era indispensável a causa da liberdade e da justiça, ou negar a responsabilidade pelo ônus que estaria impondo à minha família. As circunstâncias talvez tivessem aberto a porta para uma disputa presidencial, mas nada durante aqueles meses me impedira de fechá-la. Mesmo naquele momento, eu poderia facilmente fechar a porta. E o fato de não ter feito isso, muito pelo contrário, de ter permitido que a porta se abrisse ainda mais, era tudo o que Michele precisava saber. Se uma das qualificações para concorrer ao cargo de maior poder no mundo inteiro
era a megalomania, tudo inclinava que eu estava passando no teste. Eram esses os pensamentos que influenciavam meu estado de espírito quando iniciei em agosto uma excursão de 7 dias pela África. Na África do Sul, fui de barco até a ilha Robben e entrei na pequena cela onde Nelson Mandela havia passado a maior parte de seus 27 anos como prisioneiro, sem nunca perder a esperança de que a mudança viria. Me encontrei com membros da Suprema Corte do país. Conversei com médicos numa clínica de tratamento de HIV. Passei algum tempo com o bispo Desmond Tutu, cujo estilo alegre eu já tinha conhecido durante suas visitas a Washington. Então é verdade, Barack, disse ele com um sorriso maroto, que você vai ser o nosso primeiro presidente africano nos Estados Unidos? Isso deixaria todos nós muito orgulhosos. Da África do Sul, voei para Nairobi, onde Michelle e as meninas, acompanhadas por nossa amiga Anita Blashand e seus filhos, se uniram a mim. Estimulada por intensa cobertura da imprensa local, a reação dos quenianos à nossa presença foi extraordinária. A visita a Kibera, uma das maiores favelas da África, atraiu milhares de pessoas, que se amontoaram ao longo dos sinuosos caminhos de terra vermelha, cantando o meu nome. Minha meia-irmã, a Uma, organizara atenciosamente uma excursão em família à província de Nyanza, para que pudéssemos apresentar Sacha e Malha ao lar ancestral de nosso pai, na região ocidental do país. Uma vez lá, foi uma surpresa ver o povo enfileirado na beira de quilômetros de estrada, acenando para nós. E quando Michelle e eu paramos numa clínica de saúde móvel para fazer um teste de HIV como forma de demonstrar sua credibilidade, surgiu uma multidão de milhares, cercando nosso veículo e dando ao pessoal da segurança diplomática um tremendo susto. Somente ao fazermos um safari, estacionando o jipe entre leões e gnus, escapamos à comoção. Juro, Barack, essa gente pensa que você já é o presidente, Anita brincou certa noite. Só peço que reserve um lugar para mim no Air Force One, está bem? Nem Michelle, nem eu rimos. Enquanto a família voltava para Chicago, eu seguia adiante, viajando até a fronteira entre o Quênia e a Somália, a fim de me informar sobre a cooperação entre americanos e quenianos contra o grupo terrorista do Al-Shabaab, pegando um helicóptero de Djibouti para entrar na Etiópia, onde militares americanos contribuíam nos esforços de ajuda às vítimas de uma inundação, e finalmente voando até Chad para visitar refugiados de Darfur. Em cada parada, vi homens e mulheres engajados em tarefas heróicas, enfrentando circunstâncias impossíveis. Em cada parada, me disseram que os Estados Unidos poderiam estar fazendo muito mais para aliviar o sofrimento. E, em cada parada, me perguntavam se eu ia concorrer à presidência. Dia depois de voltar para os Estados Unidos, fiz uma viagem a Iowa para discursar num churrasco organizado pelo senador Tom Harkin, um ritual que se repetia a cada ano, mas que ganhava em importância na perspectiva de uma campanha presidencial por acontecer naquele que é sempre o primeiro estado a votar no processo das primárias. Eu aceitara o convite meses antes. Tom pedira que eu falasse justamente para não ter de escolher alguém entre todos os postulantes à presidência que ambicionavam fazer o discurso. Porém, minha presença só fez aumentar a especulação. Quando deixávamos o parque de diversões, após o evento, fui puxado para o lado por Steve Hildenbrand, ex-diretor político do Comitê Democrata de Campanhas Senatoriais, e um velho prócer do estado que Pete
convocara para me ciceronear. Essa foi a mais calorosa demonstração de receptividade que vi aqui até hoje, disse Steve. Você pode levar a Iowa, Barack. Dá para sentir. E se vencer em Iowa, pode ganhar a indicação do partido para concorrer à presidência. Às vezes eu tinha a sensação de ter sido apanhado numa maré, levado pela corrente das expectativas de outras pessoas, antes de haver claramente definido minhas próprias expectativas. A temperatura subiu ainda mais quando, um mês depois e poucas semanas antes das eleições de meio de mandato, meu segundo livro foi lançado. Eu havia trabalhado nele o ano inteiro, durante a noite em meu apartamento em Washington, e nos finais de semana depois que Michelle e as meninas iam dormir. E até mesmo em Dijubouti, onde lutara durante horas tentando enviar por fax provas corrigidas para meu editor. Nunca tive a intenção de que o livro servisse como um manifesto de campanha. Queria apenas apresentar minhas ideias sobre a situação política americana de um modo interessante, além de vender um número suficiente de exemplares que justificasse meu substancial adiantamento. Mas não foi assim que o livro foi recebido tanto pela imprensa política como pelo público. Para promovê-lo, me apresentei na televisão e no rádio praticamente o tempo todo, o que, combinado com minhas aparições muito visíveis em benefício de postulantes a um assento no Congresso, me fez ser visto mais e mais também como candidato. Numa viagem de carro da Filadélfia para Washington, onde eu seria entrevistado na manhã seguinte pelo programa Meet the Press, Gibbs e Axe, juntamente com o sócio de Axe, David Plouffe, perguntaram o que eu pensava dizer quando o apresentador, Tim Russert, inevitavelmente interrogasse sobre meus planos. Ele vai repetir a mesma gravação de sempre, explicou Axe, aquela que você afirma categoricamente que não vai concorrer à presidência em 2008. Ouvi durante minutos enquanto os três começaram a analisar as várias maneiras de contornar a pergunta antes de interromper. Por que não falo a verdade logo de uma vez? Será que não posso dizer apenas que não tinha a menor intenção de concorrer 2 anos atrás, mas as circunstâncias também mudaram a minha maneira de pensar e que, por isso, pretendo refletir seriamente sobre o assunto depois das eleições de meio mandato? Eles gostaram da ideia, admitindo que, dada a estranha natureza da política, uma resposta tão franca seria considerada algo novo. Gibbs também me aconselhou a alertar Michelle, prevendo que uma menção direta ao fato de que eu talvez concorresse iria fazer com que o frenesi da imprensa se intensificasse imediatamente. E foi bem isso que aconteceu. Minha presença no Meet the Press rendeu manchetes, repercutiu nos noticiários da noite. Na internet foi lançada a petição Convocação a Obama, angariando milhares de assinaturas. Colunistas de âmbito nacional, inclusive vários de tendência conservadora, redigiram comentários reproduzidos nas páginas de opinião dos jornais. E a revista Time publicou uma reportagem de capa com o título Por que Barack Obama pode ser o próximo presidente? Mas, ao que parecia, nem todo mundo estava convencido de minhas possibilidades. Gibbs contou que, ao parar num quiosque na Michigan Avenue, a fim de comprar um exemplar da Time, o jornaleiro, de ascendência indiana, olhou para o meu retrato e fez um comentário de 2 palavrinhas. Nem fudendo. Demos uma boa gargalhada quando ele nos disse sobre isso. E, à medida que a especulação sobre minha candidatura crescia, Gibbs e eu repetíamos a frase como uma fórmula mágica que nos permitia manter os pés no chão e evitar a sensação crescente de que os eventos estavam escapando de nosso controle. A multidão presente em minha última aparição antes das eleições de meio de mandato, num comício noturno em Iowa City,
a favor do candidato democrata a governador foi especialmente ruidosa. De pé no palco e vendo milhares de pessoas reunidas, o vapor de suas respirações subindo como um nevoeiro iluminado pela luz dos refletores, os rostos cheios de expectativa voltados para cima, os gritos de incentivo abafando minha voz cansada, tive a sensação de que estava vendo uma cena de filme e que a figura no palanque não era eu. Quando cheguei em casa, tarde da noite, encontrei tudo às escuras e Michele já estava dormindo. Depois de tomar banho e examinar uma pilha de cartas, me enfiei debaixo dos lençóis e comecei a relaxar. Naquele limbo entre o sono e a vigília, me imaginei caminhando em direção a uma espécie de portal. Um lugar com iluminação fortíssima, frio e sem ar, deserto e apartado do mundo. E, atrás de mim, vinda na escuridão, ouvi uma voz, nítida e precisa, como se alguém estivesse bem às minhas costas, pronunciando a mesma palavra mais de uma vez. Não, não, não. Pulei da cama, o coração acelerado, e desci para tomar um drink. Fiquei sentado sozinho no escuro, bebericando minha vodka, os nervos à flor da pele, o cérebro repentinamente a 100 por hora. Entendi que o meu medo mais profundo já não era o de ser irrelevante, de ficar preso ao Senado, ou mesmo de perder uma disputa presidencial. O medo veio ao me dar conta de que eu poderia vencer. Surfando numa onda de apatia para com o governo de Bush e a guerra no Iraque, os democratas triunfaram em praticamente todos os embates importantes, ganhando o controle da Câmara e do Senado. Embora tivéssemos trabalhado muito por esses resultados, minha equipe e eu não tivemos tempo para comemorar. Em vez disso, a partir do dia seguinte à eleição, começamos a traçar um possível caminho rumo à Casa Branca. Nosso pesquisador de opinião pública, Paul Hastad, estudou os números e descobriu que eu já me encontrava entre o terço superior dos candidatos. Analisamos o calendário das primárias e das convenções estaduais para a escolha de candidatos, convencidos de que, na campanha de um novato como eu, tudo dependeria de vencer nos primeiros estados, em especial Iowa. Fizemos um levantamento de qual seria o orçamento realista e como poderíamos arrecadar as centenas de milhões de dólares necessários apenas para obter a indicação do Partido Democrata. Pete e Alyssa apresentaram planos para conciliar minhas obrigações no Senado com as viagens de campanha. Axelrod redigiu um memorando indicando temas em potencial e de que maneira, dado o absoluto desprezo dos eleitores por Washington, a mensagem de mudança poderia compensar minha evidente falta de experiência. Apesar do pouco tempo de que dispunham, todos executaram suas tarefas com afinco e meticulosidade. Fiquei particularmente impressionado com David Plouffe. Beirando os 40 anos, franzino e intenso, com feições bem definidas e modos impecáveis, ainda que informais, havia abandonado a universidade para trabalhar numa série de campanhas democratas e também dirigir o Comitê Democrata de Campanhas para o Congresso antes de entrar para a firma de consultoria de Axelrod. Certo dia, ouvi David mapear como poderíamos levar adiante um esforço de organização de cunho popular em cada estado, usando nossa base de voluntários e a internet. Mais tarde, eu disse a Pete que, se fizéssemos aquilo, Plouffe parecia ser a escolha óbvia para gerenciar a campanha. Ele é excelente, disse Pete, mas não vai ser tão fácil convencê-lo. Tem filhos pequenos. Essa foi uma das coisas mais notáveis a respeito de nossas conversas naquele mês. Toda a equipe demonstrou uma ambivalência comparável à minha. Não era só porque eu continuava sendo um azarão.
Tanto Plouffe quanto Axelrod eram francos ao dizer que, para ganhar de Hillary Clinton, uma grife nacional, teríamos que jogar uma cartada praticamente perfeita. Não, o que os tornara mais reticentes era o fato de que, ao contrário de mim, eles já tinham acompanhado campanhas presidenciais muito de perto. Conheciam bem mais o caráter estafante da empreitada. Compreendiam o ônus que isso representaria não apenas para mim e para minha família, mas também para si mesmos e suas respectivas famílias. Estaríamos sempre na estrada. A imprensa seria impiedosa em seu escrutínio. Uma incessante colonoscopia, como acredito que foi como Gibbs falou. Eu veria pouquíssimo Michelle e as meninas por, no mínimo, 1 ano. 2 anos, se tivéssemos a sorte de vencer as primárias. Vou ser sincero com você, Barack. X me disse após uma reunião. O processo tem seus momentos de euforia, mas é, na maior parte do tempo, um sofrimento. É como um teste de esforço, um eletrocardiograma da alma. E, apesar de todo o seu talento, não sei como você vai reagir. Nenhum de vocês dois. A coisa toda é tão doida, tão desonrosa e brutal, que você precisa ser um pouco insano para fazer o que é preciso para vencer. E eu simplesmente não sei se você tem essa fome. Não acho que vá ficar amargurado se nunca for presidente. Isso é verdade, eu disse. Eu sei, disse X. E, do ponto de vista das pessoas, isso é uma força. Mas, para um candidato, é uma fraqueza. Talvez você seja um pouco normal demais, certinho demais, para concorrer à presidência. E, embora o consultor político em mim ache que vai ser muito interessante vê-lo concorrer, a parte de mim que considera você um amigo meio que torce para que isso não aconteça. Enquanto isso, Michelle também punha em ordem o que estava sentindo. Escutava calada durante as reuniões, fazendo vez por outra perguntas sobre o calendário da campanha. O que se esperava dela e o que aquilo significaria para as meninas. Sua resistência à ideia de que eu concorresse havia diminuído pouco a pouco. Talvez tenha ajudado o fato de ouvir a verdade nua e crua sobre que uma campanha implicava, tornando concretos e específicos seus piores receios, e, por isso mesmo, mais administráveis. Talvez tenham sido suas conversas com Valerie e Marty, 2 de nossos amigos mais leais, gente em cujo julgamento ela confiava totalmente. Ou o empurrãozinho que recebeu do irmão, Craig, alguém que correra atrás de sonhos improváveis, primeiro para ser jogador profissional de basquete e, mais tarde, se tornar treinador, mesmo que isso significasse abandonar uma carreira promissora no mercado financeiro. Ela só está assustada, ele havia me dito enquanto tomávamos cerveja certa tarde. Contou como Michelle e sua mãe costumavam assistir a seus jogos de basquete no ensino médio. Se o placar ficasse muito apertado, elas iam esperar na saída, tensas demais para permanecerem nos assentos. Não queriam me ver perder, contou Craig. Não queriam me ver triste ou desapontado. Tinha que explicar a elas que era parte do jogo. Ele era favorável à ideia de eu me arriscar a tentar a presidência e falou que pretendia conversar sobre o assunto com a irmã. Quero que ela tenha uma visão mais ampla, disse ele. A chance de competir nesse nível não é uma coisa que se possa jogar fora. Certo dia de dezembro, pouco antes de nossas férias no Havaí, a equipe fez a última reunião prévia à minha decisão de seguir em frente ou não. Michelle aguentou pacientemente ao longo de 1 hora a troca de ideias sobre as contratações e a logística para um eventual anúncio, até interromper com uma pergunta essencial. Você disse que tem vários outros democratas capazes de ganhar a eleição e ser presidentes. Me disse que a única razão para concorrer era se pudesse proporcionar alguma coisa que os outros não podem. Não sendo assim,
não valia a pena, certo? Concordei com a cabeça. Então, minha pergunta é, por que você, Barack? Por que você precisa ser presidente? Nós nos entreolhamos por cima da mesa. Por um instante, foi como se estivéssemos a sós na sala. Minha mente pulou de volta para 17 anos antes, quando nos conhecemos. Eu chegando atrasado a seu escritório e meio molhado de chuva. Michele se levantando de sua mesa, tão bonita e segura de si, vestindo uma camisa e saia de advogada. A conversa entre nós foi fácil. Eu tinha visto naqueles olhos redondos e escuros uma vulnerabilidade que provavelmente quase nunca era revelada. Percebi, desde aquele momento, que ela era especial e que eu precisava conhecê-la, que aquela era uma mulher que eu podia amar. Que sorte a minha, pensei. Barack, interrompi meu devaneio. Certo, eu disse. Por que eu? Mencionei várias razões sobre as quais tínhamos conversado anteriormente. Que eu poderia ser capaz de gerar um novo tipo de política, ou conseguir que uma nova geração participasse, ou superar as divisões existentes no país melhor que outros candidatos. Mas quem sabe, eu disse, olhando em volta da mesa. Não há nenhuma garantia de que a gente possa chegar lá. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Sei que, no dia em que levantar minha mão direita e fizer o juramento para ser o presidente dos Estados Unidos, o mundo vai começar a olhar o país de outra maneira. Sei que a garotada por toda parte, meninos negros, meninos latinos, meninos que estão à margem, vai se ver de outra forma também, com os horizontes se abrindo, as possibilidades se expandindo. E isso, por si só, isso faria valer a pena. A sala ficou em silêncio. Marty sorriu. Valerie estava com os olhos marejados. Dava para ver que diversos membros da equipe já imaginavam a cena. O juramento do presidente afro-americano dos Estados Unidos. Michele me olhou fixamente, pelo que me pareceu uma eternidade. Bem, querido, disse ela por fim. Essa foi uma resposta muito boa. Todos riram, e a reunião se voltou para outros assuntos. Anos depois, aqueles que estiveram na sala às vezes falavam dessa reunião, compreendendo que minha resposta a Michele tinha sido uma formulação de improviso de uma fé compartilhada, o ponto de partida para todos nós daquilo que seria uma longa, dura e improvável jornada. Eles a relembravam quando viam um garotinho tocar os meus cabelos no salão oval, ou quando um professor relatava que as crianças de sua turma, em um bairro pobre, haviam começado a se dedicar mais aos estudos depois de que fui eleito. E a verdade, na resposta à pergunta de Michele, foram expostos em primeira mão os meios de que eu dispunha para alimentar a esperança de que, mesmo não saindo vencedora, uma campanha convincente pudesse desenraizar alguns vestígios do passado racial americano. Mas, no meu íntimo, eu sabia que chegar lá também tinha um significado mais pessoal. Se vencêssemos, pensei, isso significaria que minha campanha para o Senado dos Estados Unidos não tinha sido um golpe de sorte de principiante. Se vencêssemos, isso significaria que o que me conduziu à política não tinha sido apenas um sonho de verão, que o país em que eu acreditava era possível, que a democracia em que eu acreditava estava ao nosso alcance. Se vencêssemos, isso significaria que eu não estava sozinha em minha crença de que o mundo não precisava ser um lugar frio e implacável, onde os fortes devoravam os fracos e, inevitavelmente, voltaríamos a nos organizar como clãs e tribos, atacando o desconhecido e nos juntando apenas com nossos iguais por medo da escuridão. Se essas crenças se concretizassem, minha própria vida faria sentido, e eu poderia deixar essa promessa, essa versão de mundo, a minhas filhas.
Eu havia apostado minhas fichas muito tempo antes, e era chegada a hora da verdade. Estava prestes a cruzar uma linha invisível, capaz de mudar a minha vida inexoravelmente, de maneiras que ainda não podia imaginar e de maneiras que talvez não me agradassem. Mas parar àquela altura, voltar atrás àquela altura, perder a coragem àquela altura, isso era inaceitável. Eu precisava saber o resultado da aposta.